Olá, eu sou a Mayara Falcão, corretora de imóveis aqui em Santa Catarina, em Itapema e Porto Belo, há mais de 7 anos. E aqui nós vamos falar do mercado imobiliário com sinceridade, histórias reais e visão de futuro. Você está no Na Mesa com a Mai. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui do mercado imobiliário, que já está aqui há mais de 20 anos fazendo história e uma carreira enorme aí aqui no nosso mercado, que é o Thiago da construtora Cada. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigada por aceitar esse convite. E aí, se apresente um pouquinho mais, vamos conversar hoje sobre o que está sendo relevante nesse mercado aí para você e para nós, né? Obrigado, né, pelo convite aí, é um privilégio estar aqui falando um pouquinho do mercado imobiliário, falando um pouquinho da Cada e do dia a dia, né, que a gente acaba tendo. Sim. Eu sou o Thiago Felipe, sou gerente de vendas da construtora Cada há 15 anos aí, né, e corretor de imóveis aí há mais de 20 anos aí no mercado. Mas muitas histórias, né? Muitas histórias, muitas histórias. Bacana. Thiago, e você que está aí na Cada já há 15 anos, né? Que é o tempo de construtora. O que fez tu ir para a gerência da construtora? O que fez a construtora ser o que é hoje, mas lá no passado? Conte um pouquinho mais dessa história dessa construtora aí, que é uma das melhores construtoras hoje do bairro Morretes, e eu estou falando com propriedade, não é só porque eu vendo, mas porque a gente conhece o padrão de acabamento, né? É verdade. Assim, mas a Cada nasceu aí em 2011, né? Então, o propósito foi a união de dois sócios ali. Então, ela nasceu uma empresa familiar, né? Hoje, o proprietário da Cada, no caso, é minha cunhada e meu cunhado, né? Antigamente era o meu sogro ali que estava junto, hoje ele saiu da sociedade. Então, a Cada, hoje, ela nasceu como uma empresa familiar. Então, e ela cresceu degrau por degrau, né? Então, ela não foi uma consultora que lançou aí 300 prédios e começou a construir do nada, não. Sim. Então, os dois já tinham relação, né? Os sócios já tinham relação na construção civil. E aí eu entrei no time na parte de vendas. Como já era corretor de imóveis, a gente entrou como gerente de vendas ali. Então, a ideia, na verdade, é de fazer o primeiro empreendimento no bairro Morretes, com lazer e elevador. Então, a Cada que fez esse primeiro prédio ali, ela foi pioneira no mercado ali em apostar. A gente lembra de uma frase bem nítida que era: vocês são doidos, vocês vão quebrar, né? Então, Viena, que fica na rua 410, esse prédio aí, daí tinha uma piscina e um salão de festas. Então, era o auge, assim, né? Pô, tem uma área de lazer e tal. Então, eram projetos muito parecidos com um projeto na minha praia, por exemplo. Então, 2 dormitórios e 3 dormitórios a gente iniciou ali no bairro desta forma, né? Então, aí a gente foi iniciando mais um prédio, né? Terminava aquele prédio, iniciava outro, né? Então, a gente está num ciclo diferente hoje, com mais obras aí, com certeza. Né? E há 15 anos, até nós estávamos conversando antes, né? 15 anos atrás, falar de Morretes Gente, Morretes antes, querendo ou não, era um bairro mais pobre daqui da cidade, né? Às vezes tinha gente que até tinha vergonha de falar que morava ali no bairro Morretes. E hoje, para você morar no Morretes, você tem que partir aí de 700 mil de entrada, perdão, 700 mil reais, claro, com parcelamento, mas os apartamentos hoje de qualidade e que entregam um padrão aí diferenciado que a construtora tem a partir de 710 mil. 710 mil que é o Park House, é o lançamento, né? Então, claro, na planta vai iniciar esse ano, mas ainda você consegue comprar um apartamento aí com 710 mil com Viena, padrão Cada. E lembrando do Viena agora, que há anos atrás também já trabalhei com ele com locação e venda também, ele já era perfil totalmente diferente ali para o bairro, né? Porque até hoje ele é um perfil diferente dos apartamentos, né? É um apartamento grande, do ladinho ali, próximo da... Primeira quadra, né? Primeira quadra, que a gente fala que é uma extensão da meia praia, essa primeira, segunda e terceira quadra ali, né? É bacana se tocar nesse assunto, que o Viena já se passou aí, né? Em 2013 ele foi entregue. Então, se você for ver ainda, o Viena, que tem 2 dormitórios ali, aproximadamente 80 metros, mais ou menos, o apartamento, e um 3 quartos com 95 ali por ali. Então, se você falar desses imóveis hoje, não é que eles deixaram de estar desatualizados, ele ainda continua. Continua. Por quê? Porque naquela época, e isso é muito importante para a construtora, né?
naquela época já se entregou muito ali, né? Do Viena. O Viena, na época, foi vendido ali a 160 mil, Nossa. né? Então, A gente tinha apartamento ali para venda uns 2, 3 anos atrás, acho que por uns 750 mil. isso mesmo. Então, você vê essa valorização e esse prédio ainda continuar ainda, né, bem ali na tua categoria, é bacana. Claro que isso foi mudando no decorrer do aumento das áreas de lazeres, né? Sim. Então, a Cada começou a fazer isso, aumentando os seus espaços e festas, né, de uma forma que seja funcional também. Não adianta, antigamente, né? Você fazia áreas de festas. Ah, eu tenho 30 áreas de festas. Só que se ia A lá, pessoa não... ela não se conectava, Sim, né? Então hoje você não adianta ter uma quantidade, né? Você tem que ter uma qualidade para isso. E exato. realmente, quando você falou do bairro Morretes ali, o bairro Morretes ele era discriminado. Eu não quero no bairro Morretes, né? E ficava naquela situação. Sim, O bairro Morretes deixou de ser um bairro popular, né, para ser um bairro hoje populoso, né? exato. Então nós mudamos a categoria dele. Eu digo nós porque a Cada ajudou a esse cenário, né? Então aumentamos um pouco aí essa questão de você ter um apartamento hoje mesmo com 70 metros quadrados, mas com uma qualidade em acabamento e funcionalidade muito grande, que às vezes até empreendimentos da meia praia você acaba não encontrando ali, né? E isso tem relação com a área de lazer. Tem relação, né? É porque tem muito Ctrl+C, Ctrl+V dos projetos, né? O que diferencia, porque o plano diretor é 70 metros quadrados, duas suítes ou 3 dormitórios, sendo uma suíte, e Para todo para mundo. todo mundo, 6 apartamentos por andar, e a área de lazer daí é o que diferencia. Isso. E essa questão de ser um diferencial de área de lazer é o que a Cada tem de muito, é uma marca mesmo, virou uma marca mesmo, né? Isso, é um DNA. Só que Sim. isso, e eu gosto de frisar isso bem, porque a Cada hoje tem um coração. Ele fala, Thiago, mas o que que é esse coração? O coração hoje se chama Janaína, que é uma das sócias da consultora, né? Por que a Janaína? Porque é ela que faz toda essa parte de decoração e projeta toda essa parte de móveis e tudo mais, né? Claro que existe um projeto, né? O esposo hoje da Janaína, o Douglas, projeta os prédios desde o primeiro prédio, né? Todos eles, né? Ele acabou projetando aí. Então, assim, é pensado. Você falou bem certo, é um Ctrl+C, Ctrl+V. É isso aí, não, ali é pensado. Sim. Ali coloca o projeto na mesa e fala: e se eu tiver no salão de festas e eu tiver uma criança, eu vou para a brinquedoteca. E se eu tiver aqui na piscina, eu tenho um quiosque com churrasqueira do lado, né? Então, o que a Cada levou essa parte do coração? A Jana, ela acaba sendo muito coração. Então, ela quer colocar uma cadeira, ela vai colocar aquela cadeira. Ela quer colocar um lustre, ela vai colocar um lustre. Sim. Quem que ganha com isso? O cliente. Cliente. E até essa questão ali que tu falou, você foi, eu acho que um dos poucos diretores comerciais, é claro, agora todo mundo já vem pregando a mesma situação, né? Mas o de vocês ali já é mais antigos nos empreendimentos. Quando tu comentou sobre a família, que às vezes o marido estava lá na churrasqueira do outro lado e a mãe e os filhos na piscina, né? Então, esse cuidado com a família que vai morar ali é um diferencial. É esse ponto que eu sempre falo da funcionalidade. Então, sempre vai pensando todo o projeto. Olha, às vezes são mudados várias vezes. O projeto vem redondo e fala, legal. Mas você começa a pensar, e se eu tivesse aqui e fosse ali? E se eu fosse aqui e fosse lá? Então, começa a dar um bug na cabeça. E isso tem que ter, é isso que eu falo, tem que ter coração para isso. Porque a gente é uma empresa, né? A gente não faz isso de graça, com certeza, todo mundo ganha, né? Nós temos os parceiros que são vocês, nós somos nossos clientes, que são vocês corretores, e a gente tenta vender essa ideia para vocês, mas nós também temos os clientes, de uma certa forma, né, que Vão acabam utilizar, né? comprando ali. Então, a gente quer ter um ciclo aí que continue fazendo isso. Então, com isso, existe um valor agregado em cima disso. Você tem que estar disposto a pagar um pouquinho a mais para ter um móvel melhor, para você ter uma decoração melhor, um acabamento melhor, né? Isso, a Cada tem um DNA, por exemplo, desde 2020 a gente acaba entregando os prédios com gerador de energia, né? Não sei se você lembra, mas em 2020 nós tivemos um ciclone. Lembra que arrancou sacadas aí e tudo Sim. mais? E aí, em 2020, nós já tínhamos o Santo Luís, que foi um marco, né? Que foi
para a gente aí uma virada de chave, que teve o primeiro prédio aí de Itapema com 20 pavimentos a ter uma piscina lá em cima. Então já tinha prédios com piscina, mas não nessa altura aí. E a gente colocou um gerador de energia. Então naquela época o pessoal estava sem energia no bairro Morretes ali, minha praia também. Sim. E o Santo Luís, o pessoal ia e vinha, né, em 2020. Então, com isso, a gente começou a colocar piscina aquecida, começou a colocar gerador de energia. Hoje, os halls de entrada são todos climatizados. Ah, mas por que coloca isso? Porque tem uma funcionalidade, Sim. né? Então, colocar uma climatização no hall, ele é importante porque ele te traz um conforto, né, dentro do seu prédio. Já adentrar ao prédio, porque é a porta de casa, né? É a porta de casa. Eu costumo dizer, quem foi, né, eu sempre falo, quem foi o Thiago há 10 anos atrás, quem é o Thiago hoje, né? E isso para todas as pessoas. O prédio também é assim, né? Nós temos que sempre estar melhorando Sim. aí cada dia mais a evolução dentro da obra, né? Sim. Então tem que pensar um pouquinho para frente para que aquele prédio fique um pouco mais valorizado, assim, né? Sim. Valorizado, atualizado e realmente pensando na funcionalidade. Nós trabalhamos muito com o online, né? Então, essa parte de vender, trabalhar com leads, com clientes online de Brasil afora e fora do país também. Então, eu falo que trabalhar com a cada, com um cliente online, fazer uma videochamada, até a nossa última venda foi de videochamada, o cliente depois só veio porque veio trazer dinheiro em espécie, né? É isso mesmo. Faz tempo que a gente não estava vendo dinheiro em espécie, mas enfim, ela veio trazer a entrada em espécie e já viu o padrão de acabamento. A gente já tinha feito o contrato, tudo certinho. E o atendimento online com a cada acaba ficando muito fácil. Uma, porque tem o Thiago, que, gente, o atendimento, eu falei para ele que ele não tem preguiça de atender, porque é de qualidade tanto no online quanto presencial. Até presencial é muito mais legal de fazer esse atendimento, porque a gente vê cada detalhe nos empreendimentos que a gente se apaixona toda vez que vai lá. Sempre tem alguma coisa diferente para nós conhecermos ou até mesmo desbravar ali do apartamento modelo que é o showroom Que é o de showroom, vocês, é o né? showroom. Obrigado, né? Meu Deus, isso aí é um elogio pra gente e só É porque fortalece. é isso, a construtora entregando qualidade, ela me ajuda a vender. Então, eu preciso trabalhar com consultoras sólidas que entregam qualidade, porque, como eu já falei, eu trabalho muito com online, até o podcast já é para isso, para entregar essa nossa conversa, o cliente sempre saber, além do que ele vai ver ali dos vídeos que a gente mostra, dos vídeos que vocês têm já de empreendimentos entregues, sobre esse por trás, né? O por trás, quando a gente vai fazer uma videochamada, quando a gente vai fazer o atendimento com o cliente. Então, fazendo o atendimento, o empreendimento com qualidade, um apartamento bonito. Gente, até a fechadura ali onde pega a porta é diferenciado. Então, isso me ajuda muito. Isso me deixa bem tranquila para vender, né? Tu traz uma liquidez para o teu cliente. Eu sempre falo, né? Às vezes o cliente chega ali e fala: eu sou investidor. É aí que o cliente tem que pensar. Eu sou investidor, Exatamente. eu quero comprar o melhor preço. Às vezes, muitas das vezes, o melhor preço ele não vai te gerar o valor que você vai querer lá no final, né? Às vezes, até o investidor, nós temos que educar ele, falando de uma maneira, gente, bem sincera. Não educar porque ele não sabe comprar, claro que não. Educar, às vezes, que mudou o mercado. O cliente final, ele já não quer mais só 2 suítes lazer, com salão de festas, academia e piscina. Não, ele quer um a mais. Uma experiência, né? Exatamente, ele vai viver ali com a família dele. Então, hoje, o investidor, ele precisa se atentar ao olhar do consumidor final. Vamos pegar bem essa parte aí. É realmente isso, mas porque assim, vamos lá. Hoje o investidor ele pensa em preço e às vezes ele não vai olhar a qualidade. Não, eu quero um apartamento, quero ver preço, e tudo mais. Mas quando esse imóvel ficar pronto, é aí, né, que a gente costuma dizer, é aí que separa os meninos dos homens aí. Então é aí que você vai separar os imóveis ali. Então ali no Morretes a gente tem muito isso claro, Sim. né? Então na época da planta ali tinha uma diferença em valores de um produto um pouco mais inferior, né? Porque você vende o papel, então às vezes você não consegue mostrar hoje o acabamento. Nós conseguimos, porque nós temos uma infraestrutura ali dentro, né? Uma estrutura, né? Que tem o showroom, tem o prédio para mostrar o lazer e tudo mais, outras obras e tal. Então a gente acaba conseguindo mostrar. Mas mesmo tendo tudo isso, o atendimento online, gente, é celular na mão, mostrando aqui o papel para o cliente. Escolhendo a vaga ali no papel. Isso. E ele não tem noção, claro, né? Nós estamos aí há 15 anos, 11 obras entregues e tal.
a gente tem um lastro diferente. Sim. Mas vamos lá, vamos colocar um imóvel um pouco mais inferior e o imóvel hoje que a gente constrói, um acabamento que a gente entrega. Hoje existe uma diferença, às vezes 30, 40 mil na tabela, né? 40 mil, vamos lá, 50 mil, vamos arredondar, 50 mil reais de diferença num produto que você vai, às vezes, pagar em 100, 120 vezes, que vai diluir em 8 reforços anuais, não é nada. Só que às vezes o cliente ele fixa naquilo ali. Só E olha vai o valor, às vezes quer olhar o preço do o metro valor final. quadrado. Isso. E ele não olha a qualidade. Eu costumo dizer que eu não faço cálculo por metro quadrado. Não faço. Porque como que eu vou calcular? Vamos pegar o Park House hoje, que é o nosso lançamento, né? Tá a partir de 710 aí. Na verdade, tá a partir de 730. O 710 já não tem mais, gente, né? Mas 730. Então vamos colocar ali. Eu tenho 1.500 metros de área de lazer. Né? O DNA da Cada hoje é entregar o máximo possível de espaço de churrasco. No Park House eu tenho 8 espaços de churrasco. Então vamos lá, como que eu vou comparar um produto de 730 mil para um produto de 680, onde esse produto de 680 eu tenho 2 espaços de churrasco. E eu não tenho toda aquela conexão que eu tenho na área de lazer ali, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas que eu tenho todo, se vocês quiserem saber, procura para a Maia aí que ela vai passar todo esse projeto. Então, eu tenho toda essa conexão ali, gerador de energia, hall climatizado, né? Todos esses opcionais que você parece que tem em todos os prédios, mas não tem. Sim. Né? A gente acabou de pegar um imóvel de terceiro agora, eu estava de manhã na Cintiq, eu falei, mas tem a piscina aquecida? Não, Thiago, a piscina não é aquecida. Entende? Então, assim, são situações que a gente fala e parece ser normal e que não é normal. Sim. E que, né? Então, são diferentes ali. Então, como que eu vou comparar esses dois produtos? Qual o metro quadrado desses dois produtos? Os dois têm 70 metros. Só que quando bate na área de lazer e acabamento, muda. Eu não consigo fazer esse cálculo. Sim, porque o cliente final ele tá vindo mais exigente, né? Isso. E ele tá pagando um valor a mais para ter essa qualidade a mais, né? Porque é que nem aquela situação do carro, né? Eu sempre falo do carro. Tu tem um carro com teto solar. Diga, quem que usa às vezes o teto solar? Ninguém usa o teto solar. Mas quando você quer, você aperta o botãozinho, o teto solar abre. Então tá ali. Área de lazer é a mesma situação. Ah, eu não uso a área de lazer. Eu não uso a piscina. Você não usa a piscina porque a piscina não é aquecida. Porque a gente sobe ali no chateau, né? E às vezes a gente vai mostrando. Até em dia nublado, às vezes. Tem um pessoal lá dentro da piscina, Aham. é só com a cabecinha pra fora, né? Tá quentinho dentro, só com a cabecinha pra fora ali. Mas ele tá ali. E quem que é aquele cara? É o aluguel. Sim. Porque, infelizmente, na nossa vida, às vezes a gente deixa de dar valor quando a gente é dono, né? E quem vai dar valor é que, às vezes, quem tá pagando aquele aluguel suado, sofrido ali, fala assim, não, eu tô pagando, eu vou utilizar. Quando você vai para um hotel, não é assim? Você quer usar tudo. Sim. Quando você vai para um cruzeiro, você quer usar todas as áreas do cruzeiro. Mas pegando o gancho do aluguel que tu falou agora, eu trabalho com locação também de clientes meus, então eu faço administração de imóveis de clientes que compram comigo. A gente pega o Chateau. O valor do aluguel hoje ali tá 4,5, 5 mil. Isso aí. O prédio do lado é 3,5 o valor do aluguel. Então, esses diferenciais, além de agregar valor ao patrimônio, ao apartamento, se você quer uma renda passiva, tu consegue um valor a mais, às vezes, e tu vai pagar esse diferencial do valor a mais, os 50 mil que tu falou antes, Não é nada. coloca, dilui ali nas 100 parcelas ou 120. Não sai nada. E, na verdade, ele valorizou o teu apartamento, os 50 mil. Exatamente. Porque quando você chega lá no final, e daí, aí que é a questão, né? Quando você vai, a gente vai entregar esse produto para o cliente, né? Chave na mão ali para ele. Se pudesse o cliente que comprou aquele inferior lá que ele podia, às vezes ele não tem condição mesmo, fala assim, não consigo 50 mil. E tá ótimo, tá legal. Cada panela tem sua tampa, Sim, exatamente. né? Mas quando ele vê no final, você passou seus 4 anos, fala assim, ó, vem cá, lembra aquele prédio que você deixou de comprar por 50 mil que você diluiu nas parcelas? Olha como que ele foi entregue. Eu tenho um exemplo assim, ó, que eu amo dar para os clientes que não compraram. Gente, eu não posso falar o nome da construtora, né? Mas eu estava entre o Park House. Uhum. Não, Park House não. O que foi entregue agora, Na minha praia, não? Palácio? Não. Do Morretes ali. O último foi o Leprins e o Gran House. O Gran House. O Gran House. Eu estava em atendimento no Gran House, faltava acho que 6 meses, 1 ano para entrega. E um outro que falaram que iria entregar em 1 ano, que ainda não foi entregue.
E o cliente ele estava comigo e ele me falou a dor dele. Era ter o apartamento para utilizar. Ele não queria esperar nem um ano, mas ele estava vendo que para ele poder comprar algo de qualidade, enfim, ele ia ter que esperar um ano. Uhum. E a dor dele era essa, enfim. Então ele estava entre o Grand House comigo e com outro corretor esse outro empreendimento. Ambos, área de lazer legal e tal. Esse tem uma área de lazer maior até que o Grand House. Porém, todavia, entretanto, esse cliente comprou com outro corretor e tá tudo bem comprar com outro corretor, não tem problema. Claro. Só que assim, eu conheço o mercado, conheço também outras construtoras, vendo também para outras construtoras. Então, como você falou, cada cliente tem um produto específico para ele. E o empreendimento dele ainda não foi entregue, tá? Com um atraso aí de alguns anos. Eu falei, gente, o outro corretor, ele sabia da dor desse cliente. E eu acho que o cliente ficou tão impressionado com outro projeto também, que é um projeto bacana também, só que o Grand House tinha tudo que ele precisava. E tinha a entrega dele. Se ele tivesse comprado comigo hoje, ele iria ser muito feliz. Infelizmente, ele ainda não recebeu o empreendimento dele. Vai receber daqui um tempo, né? Mas eu tenho essa história nítida na minha cabeça. Foi uma das... Não sou a melhor corretora do mundo, né? Mas a gente está aqui sempre para entregar o melhor e ser melhor do que o dia anterior. Mas eu quero Mas dar um esse parênteses, corretor Mai. aí... É o seguinte, vamos lá. O corretor sabe do que está acontecendo com a consultora. Sabe. Então, na verdade, tu já sabia também Todo ali. mundo sabe, É que né? o cliente, né? O cliente, Eu digo que você é que nem na bolsa, né? Quando você vai investir ali na bolsa, você olha lá e fala, não, eu vou comprar tal ação ou vou comprar X ação, né? De tal empresa ou de tal empresa. Ponto. Às vezes você faz a escolha errada. Acontece com todo mundo, Sim. pode acontecer isso aí. Mas o corretor, eu digo que ele é uma peça fundamental na venda. Até por isso, nós não temos venda direto da consultora. O cara não chega batendo lá na consultora. Hoje, igual eu falo dos nossos clientes, são os corretores. E o cliente que procura, claro, o corretor ali, ele quer isso do corretor. Fala assim, ó, Mayara, tá, qual consultora que tu me indica? Sim. Entendeu? Então ele tem essa confiança em você. Exatamente. E eu até falei para ele na época, né? Eu falei, olha, qualquer coisa depois, pega o Greenhouse e dá como parte de pagamento, porque na época tava Isso. 680, alguma coisa assim. É que tava quase no finalzinho Sim. já, né? Tava falta 6 meses. E tinha condição de pagamento, então ele poderia ter feito tudo isso, iria ser muito feliz hoje. E, enfim, só para terminar de contextualizar, o cliente ficou infeliz, porque, né? Não entregou ainda. Não entregou ainda, por mais que vai entregar e tem um padrão legal e tal. Mas a dor dele era o tempo. Ele queria a área de lazer, ele queria o apartamento, mas ele queria até antes de um ano. E eu acabei convencendo ele pra gente ver, porque eu não tinha mais opção. Uhum. Então, dentro do que ele queria do alto padrão ali, era o mais próximo que eu tinha com condição de pagamento e tal. Enfim, poderia ter oferecido outra coisa, só que daí eu queria ficar ouvindo até hoje um cliente insatisfeito. Gente, isso é uma coisa que eu não quero na minha carteira. Mas olha que bacana, né? É tudo uma forma né? Você colocou isso uma situação para o cliente, e o cliente, claro, ele vai na emoção. Às vezes, ele vai na emoção e não escuta o corretor. Mas se você tivesse vendido o Grand House, vamos fazer um cenário aí, tivesse vendido o Grand House, ele queria um lazer maior, certo? Ele estaria com o Grand House aí, o Grand House foi entregue em abril de 24, então nós estamos aí 25, 26, 2 anos, né? Então ele teria com o Grand House ali, usufruindo do Grand House e tudo mais, e ele poderia ter comprado no The Royal. The Royal iria fazer um upgrade claro, da porque própria o que a construtora quer que aconteça, que às vezes, infelizmente, não acontece, tá? Mas o que a construtora quer? Eu quero que o cara do Grand House, né, o cliente do Grand House, compre no The Royal. Só que ele não compra no The Royal, ele não dá o Grand House, ele só compra no The Royal, que é bom também, claro, a gente gosta que compre assim. Sim. Mas o que a gente sempre fala do cenário, tem muita gente que chega para investir e quer a multiplicação. Então o que acontece? Um cliente que comprou lá no Grand House, vai comprar no Windsor, que está em construção, ele vai falar assim, Thiago, tu pega o Grand House em negócio? Eu falei, claro. Pega o Grand House novamente, vendo 2 unidades para ele faz um investimento novamente, né, e vai multiplicando o patrimônio dele. Então a gente faz isso realmente com os nossos apartamentos, porque nós temos uma liquidez muito rápida. Exatamente. Vocês não têm medo de pegar o imóvel de vocês e colocar na tabela novamente, né? Não, às vezes eu nem consigo, às vezes, pegar o imóvel, colocar na tabela, a gente é vendido antes. Já vende né? antes. Então a gente vai entrar para nós no Le Prince, 3 suítes aí no Morretes. Sim.
e talvez nem entre na tabela, Já vai porque ser vendido. talvez vai ser vendido, tem um prazo de entrega para cliente entregar Uhum. tal, e talvez vai ser vendido ali. Então, assim, é rápido. Então, o que a gente fala não é nada combinado, Não tá inventando não está nada. inventando nada, Tanto não. que a nossa Acontece conversa, isso até quando a gente falou, né? O que que eu vou falar? A gente vai falar o que acontece no no mercado. mercado. As É isso histórias aí. reais mesmo, né? Então, o quanto é importante hoje você entregar um produto com boa qualidade e com uma funcionalidade. Porque se a gente levar em consideração, o Morretes, as pessoas compravam apartamento para vir em veraneio ou algo nesse sentido, né? Como também toda a cidade. Minha Sim. praia era assim, o centro também era assim, Várzea, Tabuleiro, enfim, né? Hoje as pessoas estão comprando para morar. E aí nós vamos dividir, ou para para ela própria morar, ou para alguém morar, né? Então nós temos duas Exatamente. situações ali. Só que você tem que pensar, como eu investidor, como que eu vou investir numa coisa que eu quero só preço? Eu não invisto, por exemplo, numa situação onde eu quero só preço. Eu invisto numa situação onde eu gostaria de morar. Lembra que eu falei sobre o coração? A Jana tem isso. Quando ela for te dar um presente, e você vê, na verdade eu tenho um presente para te dar aqui, ele é criado para isso. Quando a gente faz um presente hoje da consultora e dá para o cliente, não foi nada, compra aquilo ali e dá aquilo ali. Não, é pensado como se fosse para ela. Então, a consultora hoje, isso que eu falo do coração, né? Sim. Eu vou frisar bem isso porque tudo que a gente faz para dentro do empreendimento, o que a gente entrega para o cliente é como se fosse para nós. Pra vocês. Né? Então, como a gente fosse para nós. Então, o cuidado, e não é só em acabamento, não. O cuidado lá na construção, fazer os boxes de praia no térreo. Tiago, mas o que influencia nos boxes de praia no térreo? Comece a perceber, você cliente, quando Exatamente. você for olhar o empreendimento, a primeira pergunta fala, tem entrada de banhista e boxe de praia no térreo? Então, a gente já fez prédios sem isso, mas hoje já virou um padrão, não faz. Vai aprendendo, né? E A ter essa funcionalidade nos prédios. Às vezes, os prédios de hoje, os da frente vai ter uma outra situação que vocês enxergaram ali no dia a dia das pessoas, dos moradores, que é necessário. Até a pessoa vai ficar perguntando agora no vídeo, mas qual a questão do boxe de praia? box praia no hall de entrada e não na garagem? Gente, é funcionalidade. Funcionalidade. Você não precisa subir com as tuas cadeiras, às vezes os Pela box de rampa, praia né? normalmente fica na garagem, né? No G1, G2, enfim. Imagina tu subir com essas cadeiras até lá, ter que lavar, às vezes, numa mangueirinha ali fora do prédio, que alguns, O o lava-pés? lava-pés é uma mangueirinha ali, ou só uma Daí sai torneirinha, né? pingando pelo hall, ou pela rampa, enfim, às vezes você tem que pensar que, claro, para quem às vezes vai subir a rampa, seja pessoas mais novas, mas não, talvez tenha pessoas mais de idade, a gente não está Sim. falando só de pessoas que têm um problema, às vezes, de subir uma rampa a pé, né? Uma rampa E até os mais garagem, novos, ela não é gente. tão... Até os mais novos, principalmente hoje em dia, eles querem. Vamos falar a verdade, né? A gente quer praticidade. Praticidade. Até mercado, se for do lado, a gente tá pegando carro para ir, então. E com isso, na verdade, a consultora deixa de ter... Lembra nós estávamos conversando sobre a sala comercial? Uhum. A consultora deixa de ter uma sala comercial, né? Vamos colocar que hoje aí tu compra uma sala comercial no Morretes, que não compra, mas vamos colocar compra com mais? 10 mil reais o metro. Se eu perco 100 metros de boxe praia ali, nós estamos falando em 1 milhão, né? Então, se você construísse um prédio que você pudesse jogar os boxes para cima e colocar o 1 milhão no bolso, tu faria o quê? Deixava os boxes embaixo, jogava para cima, colocava 1 milhão no bolso, como que faria? Então a consultora hoje deixa de ter esse valor para ela, dá essa funcionalidade, por quê? Porque hoje de 70 a 90% dos prédios no Morretes são de moradia. Sim. Né? Nós estávamos conversando isso antes aqui nos bastidores, sobre a questão de população mesmo. Sim. Então, hoje, eu acho que se contar quantas pessoas moram no Morretes, eu acho que é um dos bairros, eu acho que é o bairro mais populoso aí, vamos dizer assim, né, de todos os bairros ali. Então, como esse boxe praia e essa entrada de banhista no térreo, eu tiro aquela situação do grupinho do WhatsApp do condomínio. Pô, quem que passou aqui pelo hall tudo molhado, né? Então ali eu tenho a entrada de banhista, o lava-pés, ele tira toda a areia da cadeira de praia, do guarda-sol, e tem seu box ali embaixo. Então, a gente que roda aí, né? Já faz um tempinho que a gente está no mercado imobiliário aí, antigamente não se pensava nisso, porque as pessoas vinham para veranear, e olha que precisava, mas era 15 dias, Sim. né?
Hoje não, as pessoas moram aí, então tem um ciclo diferente, né? Muitos hoje programam sua aposentadoria para vir para Itapema morar. Sim. Então eu tenho que trazer essa funcionalidade para dentro dos empreendimentos. E é isso que a Cada faz. A Cada traz essa situação. Então, assim, é um detalhezinho que às vezes no projeto, quando a gente vai mostrar ali no telão e tudo mais, ou papel, eu sempre falo que, né, a gente mostra a planta do térreo, eu falo assim, 99% das consultoras às vezes não vai mostrar essa planta. Sim. Por quê? Porque o térreo, essa entrada de banhista, os boxes não estão no térreo. Sim. Né? Até falei pro Thiago, como que tu não cansa ou até mesmo fica com preguiça de mostrar às vezes a mesma coisa? Eu já decorei o ponto de gás dentro da churrasqueira. Esse é um ponto que, olha, ponto desde lá de trás. gente, eu queria ter no meu apartamento isso, eu não consigo ter hoje, mas o ponto de gás dentro da churrasqueira, ótimo para fritura. Né? A gente mesmo, isso que lá no nosso ali, é o mais antigo, e a gente mesmo construiu o nosso, né? Uhum. Mas falta, né? Nossa, como faz falta, porque daí faz fritura lá dentro do apartamento, o apartamento inteiro vira tu sabe óleo. que a rede social hoje, né, e ela transformou uma situação na nossa vida que tudo é lindo e maravilhoso, né? Uhum. Né? Então você olha ali, entra no showroom lá, fala, nossa, que lindo tal. Agora você imaginou uma família morando ali, né? A gente projetou aquele showroom do Chateau ali para uma família de 4 pessoas, né? 2 filhos e o casal. Já imaginou alguém fazendo? Eu gosto de cozinhar, né? Então eu sou o encarregado lá da família de fazer a comida. E então assim, quando eu vou fazer lá um carbonara, vou fritar um bacon. Cara, se eu fritar um bacon dentro da minha casa, gente, todo mundo vai cheirar isso aí. Vai. Então ali no chateau, né, nos prédios ali, né, no showroom que tem o chateau, né, que a gente tem a amostra ali, mas em todos os prédios a gente deixa aquele ponto de gás. Daí tu vai lá, compra um fogareirozinho, instala esse fogareiro, coloca dentro da churrasqueira, liga e faz tua fritura. Um peixinho frito, um camarão, quer fazer um entrevero, né? Quer fazer algo nesse sentido, eu acho que fica muito mais funcional e mais prático. É igual você falou, a gente quer hoje praticidade, né? Com isso, veio os problemas das churrasqueiras. Né? Não sei se você lembra, aí teve uma era, ainda tem, né? A volta de fumaça de churrasqueiras. Os prédios começaram a ficar mais altos e começou a fechar as sacadas em vidro. Com isso, as sacadas dos vidros dão um probleminha porque você tira o vácuo de cada sacada, então acaba acontecendo isso. E a gente começou a instalar já no Brilhante e no Chateau os dutos de alumínio dentro da churrasqueira. Então, a gente vai lá fazer atendimento, o Thiago fala assim, ó, olha aqui, dentro da churrasqueira aqui, faz o cliente colocar a cabeça ali dentro. É que hoje a gente já tem a coifa, que é normal. A maioria estão colocando a coifa ali, a gente deixa o dumperzinho para fechar aquele buraco da churrasqueira. Mas dentro da parede, às vezes a gente vai falando só de acabamento. Sim. O último cliente que eu atendi ali, a gente vai um pouco mais além, que a gente vai falando sobre estrutural e tudo mais, né? Mas dentro daquela parede existe um duto de alumínio. Então imagine, a consultora ela gasta que vai lá do primeiro de apartamento, são 15 pavimentos ali no Morretes, né? Mas Meia Praia, por exemplo, tem prédios com 30 pavimentos, a gente vai fazer ali. Então vai um duto, né, do primeiro de apartamento até a cobertura em alumínio. Olha o custo disso aí. Ah, mas a consultora coloca aquilo ali só para ser tranquilo, assim, porque ela acha bonito um duto de alumínio. Não, porque se der um problema, e a gente já construiu sem esse duto, né? A gente achou essa forma de melhorar essa sucção aí. Então, esse duto, ele não vai ter o vazamento da fumaça. Quantas vezes, tira a consultora, quando eu era lá corretor, né? E a gente mostrava várias obras. O cliente estava fazendo um churrasco dentro do apartamento dele, e eu era, às vezes, o convidado ali, e você via aquela fumacinha saindo na luminária, né? Não acontece isso? Na luminária. E acontece isso. Já aconteceu. Então, acontece, a gente vê vários problemas aí, por isso que eu falo, os bastidores ninguém fala, todo mundo quer falar, todo mundo quer ver o caminho lindo, a coisa linda, né? Então acontece isso. Então a gente começou a implantar esses dutos de alumínio para realmente ter uma funcionalidade maior e tal. Então a gente está antenado em tudo. Quem que ajuda a gente de uma certa forma? Claro que vai tendo ideias dentro da consultora, os corretores, Thiago, o que você acha de colocar isso? A gente leva até para a diretoria, o próprio cliente às vezes dá uma dica e tudo mais. Então, assim, a gente vai aprendendo também, mas você tem que ter o coração
aberto para você fazer, que é o coração, é gastar um pouquinho mais para isso aí, né? Sim. Nós temos uma situação que a gente entregou em 2025, o Palazzo Paride, na minha praia, né? Tá? Inclusive, nós temos um lançamento ali que é o Les Jardins, e a gente está mostrando bastante o Palazzo Paride para o corretor, né? E o cliente entender como vai ser entregue. No Palazzo Paride, nós entregamos dentro das churrasqueiras já, né? Que é na minha praia ali, as churrasqueiras automatizadas e giratórias. Então, às vezes, o cliente vai comprar um apartamento aí de 1,5 milhão, né, 2 milhões, mas ele não quer gastar, ele próprio gastar e falar assim, não, vou colocar uma churrasqueira de 15 mil. Ele não quer gastar sobre isso. Daí a consultora vai lá e dá, mas quando ele chega e fala, pô, que legal, ó, essa churrasqueira aqui, porque a gente vai acostumando com coisa boa, né? Eu tenho um cliente que ele fala assim, Muito Thiago, fácil. eu acostumo bem com coisa, eu acostumo fácil com coisa boa. E é verdade, todo Sim. ser humano acostuma fácil com coisa boa, né? Então a gente vai sempre adaptando e colocando mais situações dentro da Sim, e obra aí, quando a né? gente mostra esses detalhes para o cliente que vem aberto a ver isso, é um diferencial absurdo. Foi isso que o Thiago falou. Imagina ter que colocar e tu já comprar pronto. Às vezes, ter que colocar, o cliente nem vai querer pagar isso. Não vai pôr, ou vai pôr algo inferior. E já ter isso no empreendimento é um diferencial. E às vezes o cliente tem condição disso, Com certeza. né? A cliente vai É comprar condição, para só que no mais. momento que ele utilizar aquele material ali no prédio, ele for trocar, ele já vai. Ele falou: não, eu quero isso, eu já Não vai tinha querer nada isso no meu menos, né? apartamento. Isso, ele vai querer nada menos. Que às vezes o cliente fala, Thiago, eu lembro na locação, né? Quando eu parti de vários, eu fui como agenciador, e de agenciador a gente foi para locação, e assim, né? A gente foi evoluindo. Eu lembro na locação, o cliente fala assim: ó, eu quero alugar um apartamento assim, 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 assado. Mas eu tenho uma casa boa aqui, tá? Aham. Não é assim? Eu tenho uma casa boa. Eu quero o mínimo que eu tenho aqui em casa. Não, esse apartamento aqui não dá. Então, isso a gente vai trazendo para a vida da gente, né? A Exatamente. Quando eu gente. comecei na locação também, às vezes o cliente mandava vídeo da casa dele. Olha, tem uma casa desse tamanho, quero um apartamento que me seja melhor que isso. Isso que me supre essa situação, Exato. pelo menos o que eu tenho em casa, né? Sim. Nós tínhamos um cliente que, meu Deus do céu, o colchão dele, ele tinha vários apartamentos de aluguel e ele deixava o colchão de 10 anos, um colchão ali. O colchão era fininho. Mas você vê, isso é tudo mentalidade. Então, assim, quem ia alugar aquele apartamento Sim. ali, né? Pô, chegava ali no apartamento e não alugava. Ele Mas falou, não, quero hoje, devolver, eu quero sim, pegar mas outro hoje em apartamento. dia, os apartamentos da meia praia, questão de locação, né? Os apartamentos da meia praia, os apartamentos do Morretes, os do Morretes são mais novos, os proprietários acabam deixando algo mais novo, mais bonitinho e tal. E tem os da meia praia que é mais próximo do mar. Sim, claro, são os mais Só que os antigos ali. clientes preferem pegar ali do Morretes, que tá mais bonito, tá mais apresentável, tá mais dá para usar o apartamento, do que pegar às vezes o mais perto do mar, tá ali tudo velho, jogado, e a gente sabe. Gente, o Thiago começou também, fez todo o passo a passo da Da corretagem, né? corretagem aí. E eu também, quando às vezes a gente precisava carregar colchão de um lado para o Isso aí. outro, eu saía espirrando, eu falava, eu ligava pro proprietário, no mínimo a gente tem que comprar uma capa de colchão para esse colchão, E não tá? queria comprar, Não né? queria comprar, não, tira da comissão, minha comissão era R$ 100, queria que eu tirasse da minha comissão. Não, isso acontecia bastante, meu Deus do céu. O cliente não queria. Olha, tá faltando uma faca de pão aqui. Pô, desde não compra. Descia lá, pegava da tua Da casa e tua levava a casa, faca de né? pão. Quantas vezes já levei ventilador, que era meu? Isso, ventilador esse é ventilador e colchão. Isso aí tava no top um ali, né? É, Mas eu lembro uma vez, olha que bacana. Eu lembro uma vez que eu aluguei um apartamento de frente pro mar. Loucura. E o mar, ventilação ali, né? Dava um ventinho ali, sacada aberta e tudo mais. Cara, a churrasqueira não parava de botar fumaça. E eu falei, não, eu o vou resolver, desespero do né? cliente. Graças a Deus sempre foi aquilo. Eu vou resolver. Pô, peguei uns papelão, coloquei aqui, tentei fazer uma Meu voltinha Deus. pra fumaça sair, pra não voltar mais. Enfim, não deu certo. Entrei dentro da churrasqueira. Não deu certo essa situação. E entrou aquela fumaça, tudo pra dentro do apartamento. Ele falou assim, não, Thiago, a carne estragou, o proprietário tem que pagar um costelaço. O proprietário descontou e pagou o costelaço pro Ainda cara. que pagou, né? Porque Mas você vê, a gente naquela época tinha muitas situações nesse quesito. Hoje a tecnologia melhorou, sim, eu né? acho que é por isso também que a gente aprendeu muito, né? Porque Essa passamos dor, por né? essa, exatamente, Essa dor. passamos por estes momentos de caos, que às vezes não tinha mais o que a gente fazer, era pedir pro proprietário devolver o dinheiro e o cliente sair. Gente, passar por isso
E às vezes o proprietário não queria, e aquela Uhum. situação e tudo, né? Hoje, claro, melhorou muitas situações, a construção Sim, civil, hoje a gente é uma das primeiras aí cidades aí a evolução em fachadas, em com decoração, em certeza. projetos e tudo mais, né? Evoluiu muito isso. E cada vez mais tem que pensar realmente nisso aí, né? Nós temos projetos ali, né? Windsor, Les Jardins, Lecloy, né? Os lançamentos aí, Park House e tal, mas a gente pensa o quê? Pô, tem que ter algo a mais. Então a consultora, quando chega no final da obra, a gente sempre entrega algo a mais. O cliente, a cada não é uma indústria Uhum. aonde ela vai produzir essa xícara e você vai encontrar lá no final essa xícara. Não, talvez essa xícara lá no final ela vai crescer, ela vai ficar, ela vai ter um outro brilho, então vai mudar. É a mesma situação do lazer. Nós estamos esse ano para entregar o The Royal. O que vai fazer, o que fez no The Royal de Estou ansiosa pela entrega dele, do inclusive. The Royal, o que modificou dentro do lazer do The Royal, cara, não precisava. 100% do prédio está vendido. Para que você vai mudar? Mas aí esse empreendimento, quando ficar pronto, ele vai continuar sendo valorizado por mais tempo, Sim. né? Porque a gente Isso fala muito da valorização do empreendimento na planta, em construção, não fala da valorização do apartamento já pronto, já entregue. já entregue. O Chateau, eu vou tocar no Chateau porque é onde tem o escritório da consultora, é mais fácil, não tem um showroom e tal. Mas o Chateau, ele já faz 3 anos que ele foi entregue. Então, hoje existem empreendimentos entregando que não tem o que o Chateau tem. Então, ele continua valorizando, Sim. né? Com isso, por exemplo, vamos tocar na minha praia, que é o Les Jardins e o Lecloy. Pô, esses dois prédios têm um lazer embaixo e um lazer em cima. Ou você faz o lazer embaixo, ou você faz o lazer em cima. O que a Cada fez? Não, vamos colocar um lazer embaixo e um lazer em cima. Quando entregar esses empreendimentos, eles vão estar atualizados. Daí aquele projeto do lado ali, que está entregando só o lazer embaixo, Thiago, é ruim? Não, não é questão de ruim, mas aquele prédio, imagine você estar num lazer lá na cobertura, no 33º pavimento, né? Sim, Olhando toda a cidade, é como se fosse um mirante, sim. né? Todo mundo gosta ali do mirante para dar uma olhada na vista, é como se fosse um mirante. Então Eu você tem um falo que, mirante dentro eu de falo casa. que ter o rooftop torna o prédio, além da valorização dele ser maior, torna o prédio muito democrático, né? Tanto para o cliente que comprou lá no primeiro andar, tipo de apartamento, quanto para o que comprou ali no andar mais alto, mas você pode ainda ali em cima e ver, ter uma visão skyline da cidade Isso, bem que bonita. quem comprou embaixo, beleza, ele vai ter a vista lá da cobertura, né? Que é Exatamente. democrático. Quem comprou em cima é Thiago, mas ele vai ter a vista do apartamento dele e da E também da cobertura cobertura também. Só que ele vai ter a vista um pouco melhor do do apartamento apartamento. dele, né? Sim. Acaba acontecendo isso. Mas é isso mesmo que acaba trazendo a cobertura. Para a construtora onera muito mais, né? Fazer o lazer na cobertura, mas ele deixa o prédio com uma liquidez diferenciada. Então ele acaba tendo uma valorização maior aí Uhum. e consegue segurar essa valorização, né? Então, já foi pensado nos projetos para isso, porque às vezes só para vocês entenderem os bastidores, quando se começa um projeto, né, o Windsor foi dessa forma lá no Morretes, né? Começou o projeto na área de lazer embaixo, quase finalizando o projeto ali, o Douglas falou assim, pô, o que você acha? Vou colocar o lazer em cima. Então, na verdade, a consultora é um conjunto de setores que fazem, né, as obras hoje, e a cada estar onde ela está, no caso, né? Mas o projeto ele manda muito. Se você fizer um projeto ultrapassado, o prédio vai ficar Com ultrapassado. certeza. Então, fazer toda essa projeção de, vou jogar o lazer lá em cima, não é, no papel é fácil. Tu joga ali no projeto, o lazer tá lá em cima. Sim, Mas você tem que construir, tu tem que entregar, né? exatamente. E aí você eleva na época do Windsor, né? Era 1.600 metros de área de lazer, que é grande, é bacana, estava embaixo, e você eleva uma área de lazer agora para 2.600 metros. Nós temos 1.000 metros a mais de área de lazer. Então isso agrega muito mais, né? Claro, gente, já foi vendido com 2.600, mas lá para o permutante que acabou a gente fazendo o projeto, o lazer era só embaixo, então o permutante ganhou com isso. Então todo mundo ganha, cidade ganha, construtora ganha, o cliente ganha, O né? corretor ganha. O corretor ganha, né? Então é tudo uma somatória aí, né? Sim, isso é um diferencial muito bacana desses empreendimentos.
comecei a chamar os prédios com lazer no rooftop de democrático, porque realmente, às vezes o cliente ele não tem para comprar cobertura ou andares mais altos, mas aí a gente explica para ele que ele vai poder ter, usufruir daquela vista em cima do rooftop. Rooftop eu já falei e sempre vou explicar às vezes o que é, porque eu tive atendimento onde estávamos falando ali rooftop, e eu olhei para o cliente e eu nunca vou me esquecer dessa história, porque às vezes para nós é tão Banal, assim, né? normal, e o cliente não tem obrigação, os clientes de fora daqui de Santa Catarina, às vezes não é essa palavra, né? Nosso Brasil aí o vocabulário é bem rico, então o rooftop é o lazer em cima do prédio. Em vez de ter a cobertura dele é a área de lazer. E quando eu vi o cliente, às vezes com vergonha ele estava com vergonha, ele não perguntou, só que eu olhei assim, eu parei e falei, o senhor sabe o que é rooftop? Ele não, falei, mas não tenha medo de me perguntar nada. O senhor não tem a obrigação de De saber tudo, saber, né? aham. Isso que pessoas. Então, ninguém tem a obrigação de saber tudo, principalmente se não trabalha com isso, né? A obrigação é nossa de conhecer e entender e explicar melhor para o cliente. Então, o rooftop é esse lazer lá em cima do prédio, onde às vezes fica toda a área que faz mais barulho, fica ali na parte de lazer de baixo, e lá em cima mais o espaço wellness, né? Que é para contemplação, jogos, um espaço para vinho, que inclusive tem ali no E sofá. hoje também, né, vai mudando a tecnologia, vai fazendo hoje o acústico para, né, perder toda a Diferenciar. situação. Ah, tipo, será que não vaza a piscina? Então, na verdade, a nossa situação foi lá no Santo Luís, né? A gente começou a colocar o laser na cobertura no Santo Luís, então esse era o medo de todo mundo, Uhum. né? E realmente essa questão de, será que barulho ou vai vazar, né? Então, a gente até no Santo Luís tem uma história bacana, que a gente deixou aí 4 apartamentos durante um ano parado para ver se a piscina ia vazar para não dar problema para o Sim. cliente e tudo mais. Uhum. Graças a Deus, o sistema que foi colocado ali nunca deu nenhum problema, achatou também não, enfim. Então, por isso que eu falo que a gente é especialista em área de lazer na cobertura, porque deu certo o que a gente projetou lá atrás, né? Sim. Então, O projeto do Santo Luís ali, ele é de quando? o projeto Santo Luís é de 2017, 2016 para 17, né? Olha só. E hoje, Iniciou mesmo em assim, 17. ainda é um prédio super Ó, novo é bacana tocar no Santo Luís ali, é um prédio novo e atualizado ainda. ainda. Lazer na cobertura, né? Uhum. Tem um hall de entrada bem decorado, bem Bonito. bacana. Os puxadores que você falou no começo ali, é um Uhum. padrão da casa entregar os puxadores nas portas ali. Hoje a gente está colocando a fechadura eletrônica, né? Então se atualizou e tal. Sim. Mas no Santo Luís, por exemplo, já foi colocado gerador de energia, piscina lá em cima, um hall de entrada bacana também e tal. Ele continua atualizado. Olha que curiosidade também do Santo Luís. O Santo Luís, na época, começou a ser vendido a partir de 250 mil, Nossa. né? Primeira quadra ali, era o preço da Era o época. preço da época, Isso, gente. 250 mil. Nós hoje a gente fala, nossa, porque hoje um Santo Luz é o quê? 900 mil? 800 Mais ou para menos, 900 mil? 950, 1 milhão, foi vendido apartamento ali e Uhum. tal, né? Depende de como Sim, tá depende da mobiliado e mobília tudo também, mais. né? É, E hoje nós estamos falando do Park House, 710 mil. Hoje é o preço. Daqui a 3, 4 anos, quando entregar, a gente vai falar, foi vendido a 710 mil. A gente vai ter essa isso, mesma essa reação. mesma Nossa! reação. Isso mesmo, né? Nós estamos falando que o Santo Luís foi entregue, vamos lá, 2017. Nós estamos falando em 11 anos aí praticamente, né? 11 anos, é isso? Não, É, não. 17, 9 anos. Uhum. 9 anos. Então, por exemplo, 9 anos desde o início da obra do Santo Luís, né, até os dias atuais ali. Mas ele foi entregue em 2020. Então, em Já tem 6 2020, anos. 6 anos já, o Santo Luís acaba tendo. Eu estava fazendo uma conversa com o pessoal, em 2017, 250 mil. Hoje, se você pegar 250 mil, lá em 2017, né? Claro que são valores a partir ali, foi, né? Mas em 2017, 250 mil. Se você colocar e aplicasse esse valor lá né, na taxa Selic, que Uhum. hoje está alta, Uhum. esse apartamento estaria hoje uns 580 mil, né? Só que Eu adoro esse tipo de os conversa. Eu adoro 275 mil, esse demonstrativo. os 275 mil naquela época seriam os mesmos 275 mil Detalhe, ali. não pagou 275 mil no cash. Isso mesmo, detalhe. Foi. Pagou parcelado, né? Mas vamos supor que colocou, na verdade, à vista, que ali era parcelado mesmo, 10, era 15% de entrada e o Na época era acho que saldo 60 vezes. 60 vezes. Nossa, olha, a gente vai conversando e a gente vai ficando empolgado, né? Sim. Mas a gente começou com 100 vezes no Gran House, então o Santo Luís ainda era 60 vezes.
né? Porque hoje, para uma O consultora nosso chegar em mercado 100 ele vezes... começou a ficar muito acostumado em 100 vezes, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Antes era 48, 60 vezes no máximo. No máximo. Então, se eu pegar esse valor e aplicar, né, gente, eu estou fazendo um cálculo bem rápido aí, tá? Uns 580 mil. 580, 590 mil. Então, se hoje o imóvel está falando 950 mil, olha quanto ele valorizou. Ele valorizou, ele já te deu uma renda passiva, se você... E já alugou 6 anos. Exatamente. Ou tu já usufruiu, já teve qualidade de vida, que não tem preço que pague isso, né? Não tem preço. É por isso que eu falo assim, mas eu vou aplicar tal. Quantos casos eu tive dentro da consultora de o cliente ter o dinheiro para quitar os apartamentos e falar, claro, daí cada um joga o xadrez da forma que quer, né? A peça da forma que quer. Ter o dinheiro para quitar e falar assim, não, eu vou investir naquela ação, né? Há pouco tempo atrás aí eu vi uma matéria do grupo Tokstok ali, né? Pediu falência e tudo mais, tal ali, né? Recuperação judicial. Então, as ações, por exemplo, do grupo Tokstok o ano passado estava R$1.000, R$1, né? Hoje, as ações do grupo Tokstok, que é o grupo TOK, na verdade, tá 17 centavos. Entende? Então, o cara tinha R$100 mil, hoje ele tem R$60. 100 mil reais, ele tem 60 mil reais, né? Então, entrando nessa questão do Santo Luiz, 250 mil, hoje ele está 950 mil, e mesmo assim ele ganhou um aluguel de 6 anos ainda. Exatamente. Olha o quanto ele valorizou. Então, às vezes o cliente ele vem com aquele pensamento e fala assim, às vezes e hoje está muito mais fácil, né, Mayara? 120 vezes hoje no Park House, não estou dizendo que é fácil, gente, mas hoje, às vezes, né, 2 irmãos conseguem comprar junto, né? Se eu não consigo comprar sozinho, né? 710 mil, o pessoal já fica... então... Não tem, mas pagar 7,5% de entrada, 10% de entrada, a gente consegue ainda facilitar essa entrada. E o restante em 100, 120 parcelas, parcelinha aí de 3 mil reais que você acaba tendo, né? Então, a gente viu lá atrás que as pessoas faziam isso, às vezes... de comprar o imóvel parcelado, chegar na entrega, a entrega do Santo Luiz ali, um imóvel estava mais ou menos 490 mil na entrega. Quem já comprou já estava feliz da vida. Já estava feliz da vida, 490 mil. O apartamento. Isso. E aí ele foi subindo. Claro que o mercado vai ajudando a dar essa valorização. Aonde que bate a valorização? Eu sempre falo que é lá frente mar. O frente mar sobe, o quadro do mar sobe, a segunda quadra sobe, a terceira quadra sobe, e assim ele vai vindo. É como se fosse uma onda empurrando dessa situação, né? Então, hoje a gente vê que realmente o imóvel é a melhor opção para se comprar. A gente teve um momento aí da taxa Selic tá alta, né? E o pessoal começou a não dar uma segurada e jogar o dinheiro dentro ali. Hoje, aquele dinheiro que ele jogou, né, 2 anos atrás, aí, por exemplo, é o mesmo dinheiro. Ele rentabilizou, mas é o mesmo dinheiro. Sim, agora, se eu falar 2 anos atrás, o cliente que comprou ali no The Royal, por exemplo, e hoje foi vendido o The Royal foi vendido a 1,5 milhão, né? 1,50 milhão, desculpa, 1,50 milhão. Então, para quem comprou The Royal e está assistindo isso aí, vai entender o que eu estou falando. O cliente que comprou 2 anos atrás, hoje valorizou muito. Sim. Né? E tem gente que não acredita nessa valorização, mas a gente consegue comprovar com contratos, gente, dados. Quem ainda tem esse pré-conceito dessa valorização não existir, gente, a gente consegue te provar isso. Porque temos clientes que já compraram, temos contratos que a gente consegue mostrar, porque a gente não precisa mentir isso, porque ponto a nosso favor isso. Até porque a gente não quer vender uma vez só, né? Exatamente. Então, hoje o cliente comprou lá, vamos lá, o cara que pagou no The Royal 450 mil. Tô falando... A pessoa que pagou 1 milhão fica... porque daí ela optou por comprar um imóvel pronto. Então, sim, tem pessoas que vão ter o medo de comprar na planta. Mas é que hoje em dia também o padrão do The Royal não vai mais existir por 450 mil. Não vai mais existir.
Mas para quem comprou E lá, acho que olha a nem tem mais, não tem valorização. mais nem terreno para construir algo parecido também, né? Uma das perguntas que o pessoal mais fazem ali dentro da consultora, tal, né? Mais perguntam, na verdade, Thiago, qual que é a valorização ano? Eu não falo isso. Eu não tenho essa questão de fazer a valorização ano. Uhum. Nós temos uma tabela dentro da consultora ali, né? Um gráfico, se você já viu esse Sim, gráfico, de alguns empreendimentos, de quanto eles estavam na tabela e quanto eles foram vendidos, não quanto eles estavam na tabela na época, quanto eles foram vendidos. E aí o cliente consegue ter a noção realmente da valorização de cada um. Mas para ter a valorização do final, o apartamento, né, o empreendimento precisa ter a liquidez. E aonde está a liquidez? De tudo que a gente já falou lá, das exatamente. infraestruturas, né, das funcionalidades e tudo mais. Porque quem vai Os comprar e vai pagar 1 diferenciais. milhão no Derroio agora, vai É a pessoa acontecer que o vai quê? É usufruir. o cliente que vai usufruir. Ele fala assim, não, eu não quero comprar na planta. Eu quero comprar já pronto. Né? Uhum. Quantos clientes a gente atende e fala, não, eu quero a entrega para o ano que vem. Então, ele vai pagar o preço pelo imóvel que está ficando pronto e está tudo bem. Sim, E vai ter o cliente que vai arriscar. Não, eu vou esperar 4 anos para ficar pronto. Então, com isso, ele vai ter a sua valorização. Então, hoje, se for falar, Tiago, qual que é o melhor investimento? O melhor investimento é o investimento que você tem para você. exato. O Porque que eu se vou ter encaixa hoje para que você, se né? encaixa para você. Ah, eu vou esperar na planta, né? Ah, eu quero comprar já pronto, que eu já quero alugar. Então, cada um tem, né? Não Sim. existe uma regra para A isso. gente sempre já quer responder essa pergunta, né? Qual é o melhor investimento? Meu investimento na planta. Às vezes não, às vezes eu quero já, a família quer usufruir, né? E se eu falar já esse investimento na planta, às vezes eu posso até perder o cliente, porque ele vai achar que eu só tenho uma planta para vender, mas realmente o melhor investimento é o que se encaixa para você no momento. Às vezes você quer ter uma renda passiva, um aluguel, ou quer só investir o seu dinheiro ali já no porque o pronto acaba tendo muito procura de pagamento à vista também, por mais que a gente tenha com condição de pagamento, né? E tem a questão de uma planta ser uma das melhores opções para quem quer e pode esperar, porque você paga um preço de tabela Bem, zero. isso é o fato que você falou, né? Para quem pode esperar, o planta, cara, é melhor. Vai no planta que você vai ter uma boa rentabilidade, uma boa liquidez. Sim, Independente, né? Tem que ser um produto bom, que tenha toda essa questão de diferenciais, envolvimento dentro né? do projeto também. O projeto manda muito, né? E o acabamento também. Por quê? Porque a gente vai ficando melhor. A gente é que nem vinho, né? Sim, Cada vez vai ficando melhor. Então, isso manda muito isso aí. Então, essa que é a questão. Qual que é o melhor investimento? Hoje, para quem pode esperar, planta. Para quem quer uma renda, vendi minha terra lá no Mato Grosso e quero comprar apartamento, estou com uma idade, quero comprar tudo para renda e me aposentar. Vai lá e compra mais pronto. Daí o cliente às vezes vem numa vista, existem consegue. negociações, né, Uhum. gente? Existe uma tabela hoje em 100, 120 vezes. Existe o cliente que chega à vista e vai ter um desconto nesse à vista também. Então, tem clientes que são pro à vista, tem clientes que são pro Exatamente. parcelamento, Hoje a tem gente clientes tem que para todos compram os à vista na públicos. planta, né? Então Não, vai o depender. cliente que compra à vista na planta, gente, esse ganha dinheiro. Esse ganha dinheiro. Nossa! Esse ganha Esse dinheiro. ganha dinheiro, É. porque olha, tá certo que ele vai descapitalizar no momento, mas a hora que ele for vender, Mas ele ele vai vai. conseguir vender com um preço muito bacana, porque ele pagou um preço super bacana, e ganhando 100, 150, 200, 300% de valorização. Gente, não é papo de vendedor. Eu não estou dizendo que quem investe na bolsa não vai, né, nas ações e tal, não vai ter uma rentabilidade. Não, não é isso. Não é isso. A questão é que quando quem mexe hoje em ações, ele tem que ficar ligado praticamente todo dia Sim. nas ações. Ele tem que ficar ligado na economia, no mercado, né? Por exemplo, eu falei da Grupo Stock ali. Uhum. Pô, pensa bem, do ano passado para R$ 1, para esse Imagina. ano para 17 centavos, então se ele soubesse da Absurdo. informação que como já estava a empresa, talvez ele tinha vendido no começo do ano, Aham. não tinha E, perdido e tanto. aqui, comprando com a construtora, o único que tem que se preocupar em trabalhar é a construtora, né? É que daí você vai ver o lastro, né? Então, mas não tem aquela preocupação da consultora não entregar e tudo mais? Claro que tem. Mas aí você vai ver se a consultora é boa, quantas obras já entregou, qual é o lastro da consultora, e, Exatamente. né? É o que eu falo, não existe a mágica aí, né? Tudo é matemática. Então você tem que ver o ciclo. Consultora, eu quero dar uma olhada em 2, 3 obras da consultora. Será que está andando? Tem funcionário lá dentro? Né? Exatamente. Então, Eu, em todos os meus atendimentos, enfim, tudo, 1 mais 1, gente, é 2 em qualquer lugar do mundo. Eu sempre falo isso. Eu não vou cansar de falar isso. Porque
porque a gente precisa ter esse cuidado com o cliente e com a construtora que nós vamos trabalhar. Querendo ou não, 700 mil, por mais que seja de uma maneira super facilitada o pagamento, é 700 mil lá no final ou mais por causa da correção do CUB, Isso. que é Que super é baixa, pouquinho, né? né? Meu Deus. Que é super baixa. Mas, enfim, essa maneira facilitada, às vezes, de pagar 2, 3 mil, gente, nós precisamos ter esse cuidado com a construtora e com os clientes. E na verdade é o sonho, né? É o sonho das Eu pessoas. tenho um cliente desde da primeira obra da consultora, né? E ele investe ali, foi um cliente, hoje é um cliente amigo. E eu sempre falo, ele tem alguns apartamentos, um cara muito simples, um cara sensacional aí e tal. E eu sempre falo para ele, ó, a gente sempre faz uma festa de inauguração, né? Uhum, Da entrega do prédio. Então sempre faz uma festa. Não, você tem que comemorar, né? Porque todo apartamento é um sacrifício, com né? Então certeza. ele paga aquele apartamento ali, ele recebe eu tenho 20 apartamentos. Cara, mais uma conquista. E para nós não é mais um prédio sendo entregue. É aquele prédio, é um sonho. Sim, Pô, entregamos mais um prédio, que legal, é uma vitória. exatamente. É, tu já viu que eu gosto do que faço, né? Então, Sim. a consultora, quem tá ali dentro, para estar ali dentro, tem que Tem, gostar daquilo ali. tem que ter o mesmo Porque DNA, né? tem que ter o mesmo DNA, porque a gente é intenso nessa situação. Então, assim, tá todo mundo empolgado para entregar o derroio. Tem tanta gente naquela obra. Ontem eu fui com um corretor e falou, Thiago, quanta gente tem nessa obra aqui? Né? Mostrar ali um apartamento da cliente dele e tal. Tem muita gente na obra. Então, assim, todo mundo focado para entregar o derroio da melhor forma possível. Então, não. Desde do servente, ali ele tá com aquela expectativa de quando vai ficar pronto, como vai ficar pronto, né? Eles também querem ver o Claro, não. apartamento pronto. Falar, eu trabalhei ali. Isso é o que eu já fiz aquele prédio lá, ó, pai, Aham. ficou bonito esse prédio, né? Então imagine, É a satisfação pessoal dele também, né? quando a gente deixa às vezes de prestar atenção nesses detalhes, eu acho que acaba um pouco sentido. Então, a gente não é aquela empresa mecânica, né? Uhum, Ah, coloca isso aqui. Lembra que eu falei da xícara ali? Ah, coloca uhum, isso aqui, coloca. Ah, já tá tudo muito. Existem empresas assim, tá legal. Quem é assim, não tô, né? Cada um trabalha da forma que quer trabalhar. Né? Ali não. Ali é amor humanizado. mesmo. Ontem chegou o spa lá no The Royal, né? Ah, tá todo mundo, olha, chegou o spa, todo mundo no coraçãozinho e tal, não sei o que. Uhum. Porra, empolgado com o spa, entende? Então, assim, que nem era pra ter. Ó, primeira situação que eu já falei do The Royal, nem era pra ter. Foi colocado um spa ali porque melhorou e tudo Uhum. mais tal. Então, assim, todo mundo empolgado. Então, acho que a gente não pode deixar o normal virar um hábito, né? A gente tem que sempre estar É aquela questão, agradecendo aquilo que acontece na nossa vida. aquela Então, questão que a gente até estava falando antes, né? De o pessoal quer viver sempre o extraordinário, esquece de viver o momento ali. viver o momento que realmente está acontecendo, Exato. né? E é normal isso às vezes na vida da gente, né? Sim. Eu não tive uma infância assim, né? Não vim de berço de ouro e ninguém ali também veio de berço de ouro. Então, na verdade, quando você faz uma conquista, você agradece, oh, obrigado, né? Obrigado pelo. Eu sempre falo com os meninos assim, ó, vamos agradecer a comida que nós temos aqui, né? Porque hoje a vida deles é diferente da vida que a gente teve lá atrás, Com né? certeza. É outra geração, né? Então, Sim. eles têm tudo de uma certa forma. Mas vamos agradecer. Ele falou, pai, mas tem só isso? Eu falei, não, tem tudo isso aqui, ó. Né? Tem toda essa Sim. situação aqui. Então a gente não pode deixar ficar normal isso. Então a gente faz as entregas, as festas das obras ali, né? Quando entrega ali, e os clientes procuram essa festa. Né? Fala, eu quero ir na. Às vezes nem Exato. comprou no empreendimento, pô, Thiago, eu quero ir naquela festa lá, entendeu? Porque é legal e é uma forma Sim. de você realmente fazer, E é um momento único, né? de agradecer, né, tanto ao cliente, que é o nosso parceiro, que a gente às vezes o cliente pensa, eu comprei da consultora ali, eu sou mais um. Não, tá todo mundo envolvido, a gente é parceiro, corretor, cliente, né, e Uhum. construtora. Então a gente celebra aquela situação Aquela ali, conquista. aquela conquista ali, então é bacana, né? Sim. Isso tem que ter para não deixar ficar no comum. Né? Sim. Eu vejo às vezes algumas consultoras e a gente tem alguns imóveis de terceiro que estão entregando para gente e tal ali, né? E daí você vê que não.
ó, vou te entregar a chave, faz a vistoria e tal. Pô, uma coisa fria, eu acho que você Sim. Eu trabalha com o sonho tenho, das pessoas, né? sim, eu tenho uma história de uma cliente que ela comprou um apartamento e eu sempre, né, gosto de presentear como forma de gratidão. Cada cliente, por mais que não seja algo caro, né? Mas enfim, sempre é algo com Pensado. pensado, tem um significado. E eu entreguei para essa cliente, foi uma das cestas que não foi a mais cara, mas eu vi que ela tinha gostado muito de uma situação e eu copiei a situação e entreguei para ela, né? Gente, para mim não custou muito, né? Mas ela falou assim para mim: "Eu não lembro a última vez que eu ganhei um presente". Porque ela acha que todo mundo pensa que ela tem de tudo Uhum. e ninguém dá um presente para ela. Um presente para ela, falou, não questão de vinho, essas coisas, mas um presente para ela. E eu fiquei assim, Como faz a diferença, né? como Você faz a pensar. diferença? E às vezes isso é uma questão para a gente pensar, né? Às vezes algo tão simples para nós, para outra pessoa, tem um significado absurdo. Extraordinário. Imagina a pessoa não lembrar quando foi a última vez que alguém a presenteou. Eu fiquei, na hora a voz ficou embargada assim, porque E às vezes não é algo caro, não, não mas é algo era. significativo, Foi. né? Eu tenho um presente para te dar. Ah, Falando em presente, foi ó, um vou dar o presente presente. aqui. Muito Então obrigada. hoje a Cada também acaba, né, a gente dando os mimos e tudo mais, e toda essa parte de obra, mas isso aqui também é tudo pensado, né? Muito Então eu acho que quando a obrigada. gente recebe um presente, né, ainda mais quando é às vezes personalizado, né? Você realmente se preocupa se vai sair bonitinho, se não vai, né? Como que vai ficar, tal. Então, Que linda. isso. Hoje, caneca aí, ó. Viva cada momento, gente. Não deixe de viver o momento, né? Sim. Adoro. Começar a fazer Caderno para as anotações. vendas ali, né? Ai, que lindo. Gente, eu já tinha ganhado uma vela do Thiago. É muito cheirosa e tem um significado aqui, tem uma mensagem bem linda. Muito obrigada. Eu Não. também tenho um presente para você. A gente nem finalizou ainda, né? Mas também tenho um Mas presente para falou em você. A presente, gente né? A falou em gente faz presente, chegou o presente, momento, né? né? Uma lembrancinha também. Tô na mesa com a Mai. Ah, De obrigado. nada. Vamos abrir, É vamos um abrir. mimo, pode abrir. Vamos lá. Opa, Rasca. aí. Aí. Hum. Mais Coisa que eu, imediatista, né? coisa que eu quase não tomo café, né? Ah, que legal, bacana, obrigado. Na mesa Personalizada. com a Mai, podcast Conexões que Transformam. Obrigado, tá? De Coração. nada. Deixa lá na consultora. E é isso, gente, sobre isso. E, Thiago, para a gente finalizar, o que você vê aí para o nosso futuro, para o futuro do nosso mercado, futuro aí dos empreendimentos, o que você pode falar, o que não pode? Assim, Mai, o que eu E vou uma dizer, mensagem final também, depois deixe para nós. o que que eu vou, né, falar de Itapema? Itapema é uma pedra a ser lapidada. A gente vê tantos projetos saindo aí, novos aí, né, do município, né? Temos aí um hard rock, né? Eu já fui em alguns lugares, vi hard rocks que não são tão bonitos como foi entregue aí. Sim. Hoje estão instalando uma roda gigante, daqui a pouco Eu vai ter uma tive o marina. prazer de ser convidada antes da abertura Uhum. pelo gestor do Hard Rock da América Latina. Ah, que legal, que Aham, bacana. então nós fomos antes ali para ver como tinha ficado e eu vi junto com ele depois de pronto, porque ele já tinha visto, obviamente, mas assim, Sim. o momento da entrada dos clientes que iriam entrar para ver ali. E, gente, ele falou assim: nem eu tinha visto algo tão bonito. Bonito. O projeto estava tudo muito bonito e tal, mas ver pessoalmente, ele mesmo ficou assim. Ele mora no Panamá. Uhum. E entre outros cafés do Hard Rock, ele tinha conhecido, já conheceu todos no mundo, e ele falou que esse de Itapema está dando o que falar no mundo, o Hard Rock de E a gente Itapema. não pode se acostumar com isso. E a A gente, a gente gente se já acostuma se a falar de uma acostuma. maneira tão Ah, o hard rock simples. tá ali. Não, Aham. a gente fez uma viagem no ano passado tal, e parou numa cidade chamada Palma de Mallorca. Palma de Mallorca tem um acervo de embarcações, tipo uma Uhum. marina gigantesca, 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 gigantesca.
e lá tinha um Hard Rock, né? Tem vários aí, mas como eu achei a cidade tão bonita, né? Ficar na Espanha e tal, uma cidade tão bonita, quando ficou pronto o Hard Rock aqui, eu falei, cara, porra, lá eles tinham que ter feito isso aqui, né? Por exemplo, uma cidade maravilhosa, embarcações que, olha, eu nunca tinha visto tanto barco na minha vida, né? Veleiros e tudo mais, tal. Então, perto de Ibiza ali e tal, mas bem bacana. Então, assim, hoje nós ganhamos um Hard Rock, cara, que é o sonho de muitas cidades ter esse Hard Rock ali. Temos hoje, né, essa roda gigante, tem a marina, tem o alargamento da faixa de areia, Nossa, que agora, né, tá saindo. Gente, Sim. demora. Vai demorar mesmo, né? Então, até quando foi comentado sobre o alargamento da faixa de areia, até concretizar, vai demorar. É um processo realmente complicado ali dentro, mas vai sair, Sim. né? Mas vai sair. E tem outras situações que vai acontecer na cidade que vai valorizando, né? Nós temos o condomínio aeronáutico próximo daqui, então você vê tantos artistas vindo para cá, então você fala assim, pô, Itapema ainda, vai parar. Uma O pessoal, bolha. o pessoal fala, vai parar, não vai vender mais, tal. Claro que não, né? Nós temos uma cidade tem uma segurança extraordinária, Santa Catarina, de uma certa forma, mas extraordinária comparado com outras cidades. Então, Sim. as pessoas que vêm embora para cá, né, ou que conhecem aqui, falam, quero vir morar para cá. E o país afora, né? E país afora. Então, assim, eu quero vir embora para cá, né? Então, hoje, se eu saio, né, fazer meu exercício, às vezes, de manhãzinha ali, né? E o pessoal fala, e o pessoal fala assim, mas você não tem medo? Cara, não acontece nada. Eu vejo mulheres, pessoas mais velhas, mulheres sozinhas ali no calçadão e tudo mais e tal, que é 5 horas da manhã, enfim, né? Então, mas eu vejo essa questão. Então, aonde que você vai ter hoje uma cidade que tem um calçadão de ponta a ponta? Né? E vai agora ter o alargamento da faixa de areia, então assim, vai valorizar muito ainda, Tem né? muita coisa para acontecer. Eu falo que a Muito. cidade Itapema é uma cidade muito nova. Ainda tem muito para acontecer, desde a infraestrutura quanto os empreendimentos que tem ainda para ser entregues e ser lançados. E isso quem ajuda, né, a fazer todo esse cenário são as próprias pessoas, porque a gente vem clientes hoje e fala assim, Thiago, eu vou ficar mais 5 anos aqui e eu quero montar um café aqui. Thiago, eu quero montar uma casa de carnes aqui. Eu quero montar isso, eu quero montar um restaurante, eu quero montar tal, tal. Então, assim, claro que a gente precisa dessas pessoas que tragam ideias novas e começa, né, a desenvolver a cidade, né? Então, Meia Praia, claro que hoje está muito desenvolvida, tem, né, situações, mas o bairro Morretes, que o pessoal antigamente tinha um preconceito ali e tudo mais, mudou isso, né? Sim, eu tive um atendimento. Ai, gente, Deus que me perdoe, mas assim, ó, eu amo meu trabalho. Eu amo todo mundo, quando me vê atendendo ou me vê trabalhando, sabe que eu amo o que eu faço. Mas teve um cliente uma vez, um dos poucos, conseguiu tirar minha paciência de um jeito que ele falou de uma forma tão grossa que eu achei que ele merecia mesmo. Já que eu não ia vender e a pessoa também estava me tratando com falta de respeito, não tratei ele com falta de respeito porque não é do meu perfil, mas eu falei assim, meu querido, vem falar do Morretes, vamos lá. Por algum acaso você tem dinheiro para comprar no Morretes? Porque tu tá me pedindo algo de 500 mil. Tô falando que não tem, não trabalho com quem tem. Apartamento de 3 suítes por 500 mil. Gente, não existe mais isso aqui. Não Não existe. existe. Nem Se tu alguém venha te pagar oferecer, à caia vista, fora. Porque nem a tu matemática não não bate. bate. Nem tu venha pagar à vista. Não tem. Aí a pessoa, quando acha que tem 500 mil à vista, pode fazer e falar o que quiser, né? Porque que eu vou morar naquela favela? Falei, meu querido, você não sabe do que tá falando. Me desculpa, mas assim, ó, vai estudar. Eu não vou mais perder o meu tempo mais contigo. E essa questão de tempo, para mim, é uma coisa muito preciosa. Eu acho que o Claro, tempo, todo mundo. né, é O muito tempo da precioso. gente é Eu precioso. falei, meu querido, vai estudar, porque assim, ó, tu não tem dinheiro nem para comprar aqui no Morretes. Nem para comprar no Morretes. Então, E esse fato que tu falou do Morretes, realmente, às vezes o pessoal acaba tendo essa questão do Morretes. Você tem que conhecer o Morretes. tem que conhecer o Porque dentro Morretes. do Morretes É ali uma é cidade uma hoje, cidade. né? Nós temos hoje Banco Sicredi, Banco Sicob, Credfoz, temos lotérica, tem Cacau Show, agora vai ter uma Droga Raia dentro do Morretes Colégio ali, bilíngue. né? Colégio Bilíngue ali, Sacolão, um dos mais antigos da cidade, né? Que é o Sacolão do Marlo, tem a panificadora Graziella ali, que o pessoal vem da Meia Da Meia Praia para Praia a gente comprar vai pra lá. ali, né? Tinha o Chumbinho também, hoje já fechou, porque eles, né, vão Permutaram. construir ali, permutaram. A gente começa a ver que foi incorporando a loja de imóveis, materiais de construção. Materiais de construção abriu uma O portinha, alto passou padrão, 6 meses, abriu sim. outra porta e já começou a crescer. Por Hoje já quê? é o alto padrão. O Morretes, ele não é mais
o que era 10 anos atrás, o que era 5 anos atrás, antes da pandemia. Hoje em dia, gente, o Morretes, ele é tem empreendimentos de alto padrão, tem comércios de alto padrão, isso que o Thiago falou é verdade, a gente sai da meia praia e vai para uma E vai panificadora panificador ali. ali, É, no um dos Morretes. prédios nossos, né? A Academia Wave vai ser instalada ali também. Então, são mais de 1.000 metros de academia também. Isso é legal. Então, o público, Patrocínio! um grande propulsor também dessa situação foi a Van naquela época, né? O Luciano ali, Sim. que iniciou. E outros hoje empresários. Hoje tudo ao redor da Van, a Van é um ponto de referência, Um ponto de né? referência. É o nosso, né? Um dos shoppings nossos aí, vamos dizer assim, né? Até vir um shopping, ó, gente. Vai vir hoje que é dos nossos shoppings, vai para o Morretes, para sair onde está saindo o shopping ali da Meia Praia, enfim. E o Morretes É hoje que é as onde pessoas... tem área ainda, né? Exatamente. Aonde Onde tem área ainda. Aonde tem área. Inclusive, eu não sei como que está a situação do McDonald's, tá? Porque eles estavam procurando Algo ali. porque é o único lugar que ainda poderia fazer E daí não adianta, né, a Maia? circulação de Não carros. adianta depois o pessoal falar assim, devia ter comprado. Não. Daí não adianta. O cara gente que tá falou avisando, a devia gente ter tá comprado lá no falando. Santo Luís, vamos falar ali, né? A gente falou bastante do Santo Luís. O cara falou devia ter comprado até hoje, devia ter comprado, devia ter comprado. Compra agora que você ainda vai. dá tempo Ainda de dá ganhar tempo. dinheiro. E a verdade é o seguinte: vai enchendo a primeira fase ali, né? Primeira quadra, segunda quadra, vai indo para a terceira quadra, vai indo para a quarta quadra, e aquilo ali vai encher. Geograficamente, o Morretes é muito grande, né? Então, assim. Nós temos um comércio que está vindo muito forte, né? Se a gente for ver a 406Z, que é a avenida depois da Van lá, né? Que é a Avenida da Graziella, tinha a Graziella e mais nada. Hoje já vai ter outros comércios, já vai surgindo, porque os prédios vão tendo salas comerciais mais bonitas, né? E tudo mais, e ali vai saindo o comércio de uma certa forma. Então, o Morretes hoje está crescendo muito. E Meia Praia, e existe também lugares na Meia Praia que a gente só pensa Meia Praia o quê? Só Nereu Ramos. Não, gente. Tem Segunda Avenida, tem Terceira Avenida. Tem a nova Quarta né? Avenida. Tem a nova Quarta Avenida. Então, assim, tem muita coisa para crescer na Meia Praia também. Nós temos um empreendimento que é o Le Jardins, que foi o lançamento agora. Aquela região ali ficou linda. Aquela avenida nova. Não era, não nem tinha avenida, né? Virou uma avenida muito bonita. Sim, e é uma avenida de novos prédios. Novos prédios. Novas salas comerciais, onde vai ter mais vida. Área nova, né? Área nova, exatamente. E próximo dos novos acessos também da cidade, que o pessoal gosta de estar próximo dos acessos de entrada e de saída da cidade, querendo ou não, Itapema é pequenininha, e para ir para Balneário, para ir para Floripa, então... Para BR-101, né? Para conexão. Então, a ponte já está feita, na verdade, né? Falta essa conexão ali. Sim. Então, Porto Belo, acho que está indenizando já os terrenos para isso aí. Então, ali, por exemplo, pega o Le Jardins, nós estamos ao lado, né? Próximo aí, a 4 colégios. Né? Plenitude, Cuca, Unificado e o Municipal, que eu não lembro o nome ali. Então, assim, estão 4 colégios. Então, nós estamos falando em localização. O Coque está 2 ruas depois, né? Que é o mercado ali também. Então, assim, o comércio também vai vindo. Também vem vindo. Vai vindo para isso. Né? Então, assim, não é uma cidade hoje que está saturada. Não tem mais espaço. Não, existe muito espaço ainda. Então, assim, a projeção para a nossa cidade é só crescimento, né? E os prédios vão melhorando. Sim. Né? Cada vez fica mais bonito. Tanto que eu falo, a frente mar da Meia Praia é linda, muito bonita, só que assim, muito prédios antigos. Muitos que daqui a pouco vão ser demolidos, enfim, ou não. Mas a segunda avenida, a terceira avenida tá ficando muito bonita. A quarta avenida vai ficar muito bonita. Tá se transformando, né? Tá se transformando e vai vir ali alto padrão de mercados mesmo, tanto de restaurante quanto de lojas. Então, a gente vê... O comércio em geral, né? As lojas de veículos de alto padrão na terceira avenida. Na terceira avenida. Gente, e veículos assim, super caros, aqueles super carros que a gente fala, né? Então, na terceira avenida. Então vai formando esse comércio de pessoas que vieram embora para cá, vão morar para cá e falam assim, não, vou abrir minha filial aqui. Ou pensei em abrir agora o meu consultório odontológico, ou eu quero abrir uma contabilidade. Então existe, né, a construção civil, a nossa indústria hoje é a construção civil. Sim. E ela sempre vai estar aquecida, né? Sempre. Porque nós temos hoje muito próximo de Floripa, a localização de Itapema ajuda, né, geograficamente. Isso, Brusque, Blumenau, né, Balneário Camboriú e tal. Nós somos muito próximos das outras cidades. Sim. Então, geograficamente, para nós, é interessante. É o que eu falo do condomínio aeronáutico ali, né?
O cliente está lá no Mato Grosso, Paraná, enfim, pegou teu aviãozinho, vem ali, pousa, né? Vem, olha a família final de semana, daqui a pouco, segunda-feira, pega de novo o avião, vai para a cidade dele, trabalha e a família está morando aqui. Você hoje falar em um avião não é mais algo surreal, né? Já é uma coisa que acontece mais barato que os apartamentos numa daqui. rotina, isso, numa rotina. Então hoje acontece esse cenário, né? Acaba acontecendo ali. Então Itapema tem uma projeção muito grande, né, de crescimento. Então a gente tem que abrir um pouco os olhos e falar assim, mas eu tô vendo bastante prédio, eu acho que já deu. Não. Vai lá no rooftop, né? Na área de lazer, na cobertura que a gente tem do chateau, no lazer, e olha aquele morretes de lá. Tem muita coisa para crescer ainda. Quando você está de baixo, você acha que está tudo cheio de prédio. Sim. Mas tem muita coisa para acontecer. Então, eu lembro que na época, quando foi feito o calçadão na frente para o mar ali, né? Então, abriram aquilo ali, depois foi feito o calçadão e tudo mais. A gente falava da valorização. A gente vai aumentar o valor dos apartamentos, vai aumentar. E realmente aumentou. Aumentou 50, 70, 80 mil, que hoje, né? Não estou dizendo que não é dinheiro, é bastante dinheiro, gente. Mas assim, naquela época, para um apartamento que estava na quadra do mar 400 mil, 350, aumentar 50, 80 mil era muito. Até era porque 20%. São prédios antigos também, Isso, era 20%. Então era bastante naquela situação também. Sim. Então é o que vai acontecendo com a nossa cidade. E é a porcentagem que a gente coloca hoje, né? Principalmente a partir do alargamento da faixa de areia. Da faixa de areia. Então vai acontecer. Não se iluda que, não, vai continuar a mesma situação, não. O que vai acontecer? Na primeira, segunda quadra hoje, nós temos o Park House está na segunda quadra, a partir de 730. Então vai se passar aí, Thiago, 5 anos. O 730 vai ter talvez na terceira, quarta quadra. Talvez um pouco mais para lá. E então, menor, né? Menor. Porque ali, né, hoje o Morretes começou a formar, de uma certa forma, essa questão de prédios, porque é muito próximo da praia. Tem empreendimentos mais próximos da praia que a minha praia mesmo. Né? Então, aí nós estamos aí a 500 metros da praia, 450, algo nesse sentido. Então, o lugar melhor para você se investir. O lugar melhor é o lugar que você se adapta melhor. Eu falo do Morretes porque já é uma realidade. Né? Até começo de 2027, é um dado aí das Águas Itapema, 100% do Morretes vai estar com a rede de esgoto. Nessa semana vocês viram aí que tem tantos buracos, né? Sim. Acontecendo e tal, então eles estão projetando, né? Na rua, na verdade, da 406B, que era uma rua que na época do Gran House não tinha, e a gente fez o pagamento do material e eles entraram com a mão de obra para a gente agilizar, para entregar a rede de esgoto ali. Então não tinha aquela metade do Ópera ainda, eles deixaram aquela parte do Ópera, agora já estão colocando. Então, realmente, até 2027 vai ter. Que isso é um benefício, né, para o bairro, todo mundo quer o saneamento e tudo mais tal, né? Então, isso vai se transformar. E a cada com isso, tem projetos ali para o bairro Morretes e para a Meia Praia. Então, são os dois bairros que a gente está mais forte, né? Pretende talvez ir para o centro, tem essa questão, mas a Meia Praia e o Morretes andam junto. Hoje nós estamos com 2 obras na Meia Praia e no Morretes nós estamos aí com 3 obras, iniciando a 4ª obra aí, né? Então vai entregando uma, inicia a fundação da outra, né? Mas nós temos lançamentos aí dentro do bairro Morretes, né? E lançamentos também dentro do bairro Meia Praia. Eu vou deixar aí já um spoiler para você. Nós também estamos indo para uma outra cidade, né? Então a gente vai ter um produto aí frente mar numa outra cidade também. Então a cada tá expandindo, né? Saindo para outros horizontes aí e levando esse acabamento, né? Porque para outras cidades é totalmente diferente. É diferente, mas sabe o que é legal? Cidades próximas nossas aqui também, mas sabe o que é legal? É legal porque o permutante que vem aqui fala, cara, se você fizer esse prédio, eu tô falando do Chateau que já tem 3 anos, tá? Se você fizer esse prédio lá na minha cidade, cara, vocês vão estourar, porque lá não tem isso, eles não entregam assim, vocês fazem isso e tal. Você tá entendendo que tudo é um somatório ali, né? Quando eu falo do coração e tudo mais, projeto, né? Então, a gente abriu agora dá espaço para outra cidade. Então a gente acaba levando a marca hoje, né? Vai tentar expandir para outros caminhos também, mas não vai esquecer do Morretes, vai continuar no Morretes, a gente é pioneiro ali, né? E a gente vai ficar ali. Meia Praia também tá indo muito mais forte para Meia Praia, com prédios diferenciados lá na Meia Praia, tá? Sim. E é isso, gente.
Temos muita coisa boa para acontecer, ainda dá tempo de você investir aqui e ganhar dinheiro, como a gente falou. Essa reação que nós tivemos ali ao falar 250 mil, gente, 250 mil, comprar o, Santo o Luís. Santo Luís, gente, olha hoje o Santo Luís, cara, é loucura, né? É loucura. Tanto que valorizou e o quanto ainda vai se valorizar por ser um empreendimento ainda E a gente muito fala em atual. 6 anos, né? 6 anos. 6 anos Querendo ou de não, é entrega. pouco tempo, mas já é 6 anos, né? Já é 6 anos. E é pouco tempo. Claro, pela quantidade de tempo, né? Que a gente falou da evolução e valorização dele, como ainda ele está o empreendimento, né? Porque tá bem atualizado. Você vê o quanto ele valorizou, né? E ainda você faz essa pergunta, Thiago, mas ele vai valorizar ainda mais? Vai, né? Vai. Naquela época, gente, né? 250 mil, a gente não conseguia aquecer a piscina. Então, a gente fala para os proprietários de Santo Luz, gente, vocês têm que fazer uma chamadinha agora e colocar a Aquece a piscina piscina. aquecida, porque o restante a gente tem todas as piscinas aquecidas. Então, claro que o prédio também ele tem que fazer continuar essa valorização dele. Uhum. Mas o Santo Luís, pô, 250 mil na época, pô, 3 espaços de festa a gente entregou lá, 2 quiosques frente para piscina. Então, Sim. realmente, isso vai ajudar ele Imagina quem pagou esse valor e hoje está alugando um apartamento, que tá, o aluguel ali gira em torno de 4.000, 4.500 reais. R$ 4.500, né? Então, tá ganhando muito, você pode ganhar também. Vem falar comigo. Tiago, muito obrigada Eu que por ter agradeço o aceito esse convite. Se a gente convite. deixar, a gente fica até amanhã falando, Aham. né? Nossa, tem muita coisa Porque a boa para gente tem falar. muita coisa boa. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da CADA, falar um pouquinho, né, do mercado imobiliário, Uhum. e isso é importante. Com essa transparência e essa clareza para os clientes, né? Na verdade, aqui a gente não precisa. A gente está mostrando os bastidores Sim, realmente, né? Não tá enfeitando nada, né, Mayara? Então, essa é a realidade. Nós somos dois, profissionais aí que estão um tempo no mercado. sim. E para mim é muito gratificante, sério mesmo, de coração, estar aqui, falar da CADA, né? Porque eu tenho esse convite como escolhido a dedo, Com né? certeza. Então, eu trago isso como um agradecimento de toda a equipe ali, da consultora e tudo mais. Tá? Muito, eu Obrigado. que agradeço, sou grata. Aí é ter esses parceiros que a gente pode confiar e vender de olhos fechados aí, principalmente para você que compra comigo no online, que está me vendo aí, pensando nesse investimento. Então, com certeza, todo esse trabalho aqui é pensando em vocês. Gente, esse foi mais um Na Mesa com a Mai. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e, tendo interesse, é só me chamar. Até mais! Valeu, obrigado.